Fala pessoal, sejam bem-vindos ao melhor curso para certificação CPA 20. Eu sou o Prof. Renan Duarte e estou trazendo aqui para vocês um novo curso totalmente atualizado de acordo com as últimas mudanças da Ambima, mais didático, organizado e também mais completo para auxiliar vocês durante a preparação para essa certificação aqui. Antes da gente ir para a nossa primeira aula, eu só quero explicar como é que vai funcionar a dinâmica desse curso aqui. Bom, essa nossa primeira aula, ela faz parte de uma playlist que aborda todo o conteúdo programático da Ambima para a certificação CPA 20. A playlist ela está linkada aqui na descrição do vídeo. Acessem, salvem essa playlist na biblioteca, de uma maneira que se vocês forem assistir as aulas aqui pelo YouTube, basta vocês seguirem a ordem dessa playlist que vocês vão estar passando por todo o conteúdo. Se vocês assistirem da primeira aula até a última aula, vocês vão estar prontos para fazer a certificação de vocês e serem aprovados. O que eu peço em troca é que vocês sempre deixem um like em todos os vídeos que vocês estiverem assistindo, porque dessa forma eu vou conseguir entender que o conteúdo ele é útil e ele está ajudando vocês. Quem não for inscrito no canal ainda, se inscreve aqui também. Ativa o sino de notificações do lado da inscrição, para que quando eu trazer aqui materiais complementares, por exemplo, trazer aqui a resolução de questões comentadas, a resolução de provas, CPA 10, CPA 20, vocês também tenham acesso a esse material que vai ajudar vocês a serem aprovados. E depois que vocês assistirem todas as aulas, fizerem a prova de vocês e serem aprovados na certificação, venham aqui nesse primeiro vídeo e deixem um testemunho de vocês que vocês conseguiram a aprovação, porque isso com certeza vai ajudar a muitas pessoas que vão começar a assistir o curso. Nos últimos cursos que eu trouxe, quase 300 mil pessoas assistiram às minhas aulas, e se vocês forem procurar nos comentários, muitas pessoas ao longo de toda a playlist foram deixando aqui o testemunho de que elas foram aprovadas. E eu não tenho a menor dúvida que nesse curso aqui vão ser muitas mais pessoas, porque a qualidade aqui tá de outro nível, tá certo? E para quem quiser um curso mais completo, mais avançado, com todos os slides que eu estou utilizando durante a aula, com uma apostila completa, toda teórica, com questões exclusivas, comentadas, resumos direcionados para revisão, um banco com mais de 800 questões comentadas, fica até o final do vídeo que eu vou mostrar para vocês como é que vocês podem ter acesso a esse curso mais completo e que vai auxiliar ainda mais na preparação e na aprovação de vocês na certificação CPA 20. Mas agora, sejam oficialmente bem-vindos ao melhor curso para a certificação CPA 20 e fiquem aqui com a primeira aula. Sistema Financeiro Nacional. Para a gente entender essa definição, primeiro eu quero pensar em um sistema de maneira geral. Quando eu penso num sistema, o que vem na minha cabeça? Vem algo que é organizado, que eu tenho procedimentos, que eu tenho regras, aonde eu vou ter várias partes que vão trabalhar em conjunto para chegar em um determinado objetivo. Por exemplo, sistema de transportes. Eu vou ter carros, eu vou ter ônibus, caminhões, todos se movimentando para levar as pessoas até algum lugar, pessoas, mercadorias. Sistema de saúde. Tem hospitais, clínicas, laboratórios, todos também trabalhando para atender aquelas pessoas que precisam de atendimento relacionado à saúde. No sistema financeiro nacional, isso não é diferente, tá? Porque eu vou ter várias instituições que vão trabalhar, de certa forma, em conjunto para permitir que as operações financeiras elas aconteçam. Quais operações financeiras, Renan? Bom, pensa assim, quando eu faço um Pix da minha conta para a conta de uma outra pessoa, eu estou transferindo esse valor, mas não de maneira automática, não de maneira mágica. Eu preciso que uma instituição, eu preciso que um sistema faça a liquidação e compensação dessa operação, que consiste em tirar o dinheiro da minha conta, verificar, inicialmente se eu tenho saldo na minha conta, no valor do Pix que eu estou solicitando, e tirar esse valor da minha conta e colocar na conta de outra pessoa. Isso é a liquidação e compensação, tá certo? Então eu preciso de um sistema, preciso de uma instituição que faça isso. Outro exemplo, quando eu vou até o banco solicitar um financiamento para comprar uma casa, para comprar um carro. O banco que eu estou indo solicitar, ele é uma instituição financeira e ele faz
parte do sistema financeiro nacional. A gente vai ver daqui a pouco que o dinheiro que o banco ele vai me emprestar, ele não vem dos recursos próprios desse banco. Provavelmente ele captou esse dinheiro de de uma outra pessoa, de um outro agente, de uma empresa, e ele repassa esse dinheiro para mim que estou precisando fazer a compra da minha casa. E isso, na verdade, se chama intermediação financeira e é a principal função do sistema financeiro nacional. Tá certo? Então, olha só agora como fica mais fácil da gente entender a definição do sistema financeiro nacional. Tá aqui na tela, né? O sistema financeiro nacional, ele é formado por um conjunto, olha só, de entidades e instituições que promovem a intermediação financeira. A gente acabou de falar dela. Tá? Então, essas instituições elas vão trabalhar em conjunto, primeiro, para permitir que a intermediação financeira ela aconteça. E essa intermediação financeira é o encontro entre credores e tomadores de recursos. A gente já vai se aprofundar nisso. Mas além, né, da intermediação financeira, é também por meio do sistema financeiro que as pessoas, as empresas e o governo, então, os agentes econômicos em geral, circulam a maior parte dos seus ativos, pagam suas dívidas e também realizam seus investimentos. Então, aquela pessoa que vai até uma instituição financeira fazer o pagamento de um boleto, de uma guia de imposto, ela está acessando também uma instituição que faz parte do sistema financeiro nacional. Então, de novo, tá? Sistema financeiro nacional é esse conjunto de entidades e instituições. E aí a gente pode, então, trazer duas principais funções aqui do sistema. Uma delas, é claro, é a intermediação financeira. E a outra é a prestação de serviços e gerenciamento de recursos. Vamos falar sobre a primeira de uma maneira mais aprofundada. Tá? Então, intermediação financeira. Na verdade, o sistema financeiro nacional, não nacional, a ideia de sistema financeiro, de instituições financeiras, essa ideia ela nasceu por conta da intermediação financeira. E aí, ao passar dos tempos, né, o sistema financeiro ele foi também agrupando outras funções. O que é esse processo de intermediação financeira? A gente já viu aqui, né? É esse encontro entre credores e tomadores. Mas olha a outra definição. É o processo pela qual as instituições financeiras, como os bancos que a gente conhece, atuam como intermediárias entre poupadores e tomadores de recursos. Intermediárias, daí intermediação financeira. Financeira porque a gente está envolvendo recursos financeiros, dinheiro. Nesse processo, as instituições captam recursos de indivíduos e empresas que têm excedentes, ou seja, aquelas pessoas que têm dinheiro sobrando, e emprestam esses recursos para outros indivíduos que necessitam desses recursos, que estão, em outras palavras, precisando de dinheiro. Olha esse fluxo aqui. Ele explica o que é a intermediação financeira, tá? De um lado, eu tenho aquela pessoa que está com excedente, que tem dinheiro sobrando, tá? Que é um poupador. Então, pensa assim, essa pessoa aqui, chamada de agente superavitário, ou então de poupador, ela recebe o seu salário de R$ 5.000 por mês, e aí, somando todas as despesas dela, né, aluguel, também alimentação, lazer, somando todas essas despesas, ela tem um gasto de R$ 4.000. Então, sobrou R$ 1.000, né, ela está com excedente de dinheiro. Eu vou colocar aqui, né, que sobrou esses R$ 1.000 aqui. Bom, ela poderia pegar esses R$ 1.000 aqui e deixar para o próximo mês, deixar para os próximos meses sobrando. Ela pode também resolver achar uma maneira de ganhar um pouco de dinheiro com esses R$ 1.000 que estão aqui sobrando. Rentabilizar esse dinheiro, tá? Ela pode emprestar esse dinheiro para uma pessoa que esteja precisando e ela, ao fazer isso, né, por um determinado prazo, ela vai cobrar juros. E os juros vão ser a forma de remunerar esse dinheiro. Então, olha só, do outro lado aqui, eu tenho uma pessoa que é chamada de agente deficitário, ou ainda tomador de recursos. É aquela pessoa que está precisando de dinheiro, tá? Então, nesse exemplo aqui, vamos supor que essa pessoa, ela precisa de R$ 1.000. E ela precisa ou porque ela não tem esses R$ 1.000, e daqui a pouco ela contraiu uma dívida, né? Foi
fazer a compra de um celular, quebrou o dela, fez uma compra de emergência e agora precisa fazer o pagamento, né, desse boleto, pagamento dessas parcelas que eventualmente ela tem, e ela está precisando de 1.000. Ou, né, talvez ela até tenha esses R$ 1.000, mas ela está preferindo pegar emprestado. Pode acontecer, né? Às vezes ela tem em outros investimentos e ela não quer, então, resgatar esses investimentos. Não importa. O que importa aqui para nós é que ela está solicitando R$ 1.000 emprestado. E aí, né, a gente poderia chegar aqui numa solução que até parece óbvia, né? O agente superavitário que tem R$ 1.000 para emprestar, ele pode pegar esses R$ 1.000 e emprestar aqui para o agente deficitário. Ele poderia fazer da seguinte forma, né? Ele poderia, por exemplo, emprestar, eles poderiam chegar a um determinado acordo sobre o prazo, esse prazo ele poderia ser de 2 anos, e a taxa de juros, que é o que o agente superavitário ele vai cobrar por conta desse empréstimo que ele está fazendo, poderia ser, ao longo desses 2 anos aqui, uma taxa de 10%. O que significa isso? Significa que ele empresta os 1.000 para o agente deficitário, ele fica sem esses R$ 1.000, e daqui 2 anos o agente deficitário vai devolver esses R$ 1.000 que ele pegou emprestado e mais os juros. Então seria mais ou menos assim, ele devolve os R$ 1.000, que é o que a gente chama aqui no mercado financeiro de valor principal, que foi o que o agente deficitário pegou emprestado, e ele também vai devolver os juros, né, que é o quanto que ele está pagando por pegar esse dinheiro emprestado ao longo de 2 anos. E quanto que vai ser os juros? É 10% nesse período de 2 anos. Tá? Então, 10% aí de R$ 1.000 são R$ 100. Isso aqui são os juros. E aí ele vai devolver R$ 1.000 mais 100, vai devolver 1.100, tá certo? Então, a gente resolveu o problema dessas duas pessoas, né? Do agente superavitário, ele conseguiu remunerar o seu dinheiro. De outra forma, ele teria deixado esse dinheiro parado, ele teria R$ 1.000, mas não teria recebido algo a mais por conta disso. Dessa forma, ele emprestou por 2 anos e recebeu, depois desses 2 anos, R$ 1.100. E o agente deficitário que precisava daqueles R$ 1.000 para fazer o pagamento lá da fatura, do boleto, do cartão de crédito dele que ele comprou um celular, agora ele vai poder fazer o pagamento, tá certo? Bom, por mais que pareça uma solução óbvia, isso daqui apresenta alguns problemas. Olha só. A partir do momento que o agente superavitário ele entrega esses R$ 1.000 aqui, qual que é a garantia que ele tem que depois de passado 2 anos, o agente deficitário vai realmente devolver o valor principal mais os juros? Né? É difícil o agente superavitário ele ter essa confiança no agente deficitário, porque ele não sabe se essa pessoa ela é uma boa pagadora, se ela tem um histórico de crédito formal, se ela tem uma renda regular, ele provavelmente não vai ter acesso a essas informações, que são cruciais para avaliar se essa pessoa ela é de fato uma boa pagadora. E além disso, outro problema que também surge aqui, como é que a gente vai chegar em um local para que essas duas pessoas se encontrem? Na verdade, como é que elas vão achar um local para elas se encontrarem? Né? Porque, olha só, não existe, se a gente está eliminando a figura do banco, não existe um lugar apropriado para que pessoas que estão com dinheiro sobrando encontrem aquelas que estão precisando. Vai fazer isso pelo Facebook, pelo Instagram? Talvez hoje até a gente tenha alguns meios, né? Mas antigamente não tinha. E aí, isso também é complicado. Outro ponto que também é complicado é como é que o agente superavitário ele vai achar uma pessoa que esteja disposta a pegar exatamente a quantia que ele tem disponível para emprestar. Porque ele quer emprestar 1.000. E aqui, na situação que eu coloquei, só funcionou porque o agente deficitário ele queria 1.000. Se o agente deficitário queria 500, ele teria que achar um outro agente deficitário para emprestar os R$ 500 que não foram emprestados inicialmente, ou então deixar de lado esse daqui e tentar achar uma outra pessoa. Dificuldades, elas começam a surgir, então, quando se tenta fazer esse empréstimo aqui de maneira direta. Foi aí que nasceu a chamada intermediação financeira, porque instituições financeiras, observando isso, né, elas se especializaram em intermediar essas operações entre o agente superavitário e o agente deficitário. Olha como que funciona. O agente superavitário, ele ainda quer emprestar o dinheiro dele. A diferença é que agora ele não vai emprestar diretamente ao agente deficitário. Ele vai emprestar para a instituição financeira, aonde eventualmente ele tem conta. Então, eu vou apagar essa primeira situação aqui e a gente vai partir daqui, ó. Vamos supor então que ele emprestou esses R$ 1.000 aqui para o banco.
E ele vai fazer isso, né, também por um determinado prazo. Vamos supor aí que agora vai ser um ano e o banco ele vai pagar juros, né? Como também o agente deficitário iria pagar. Esses juros aqui, em relação ao banco, vamos colocar aqui que vai ser 4%. Significa que depois de um ano, o agente superavitário ele vai receber o valor dele de volta, os R$ 1.000, valor principal, mas ele também vai receber 4% de juros. 4% de 1.000, né? Isso dá R$ 40. Então ele vai receber R$ 1.040 depois de um ano. Só que dentro desse um ano aqui, o banco, o que ele vai fazer? Ele tem esses R$ 1.000 disponíveis, mas o banco ele não vai usar para pagar a conta do cartão de crédito dele, a fatura de cartão de crédito. Não, o banco ele vai pegar esse dinheiro e vai emprestar. Então o agente deficitário, agora, ao invés de solicitar diretamente para o agente superavitário, ele vai até lá na instituição financeira solicitar esses R$ 1.000 emprestado. Então vai funcionar mais ou menos da mesma forma que antes, porque o banco ele vai emprestar esses R$ 1.000. Essa operação também vai ter um prazo de um ano e o banco ele vai cobrar determinados juros por conta disso, né? Vamos supor aí que vai ser juros aqui de 10%. Depois de um ano, o agente deficitário vai devolver o dinheiro dele de volta para o banco, valor principal mais a quantia de juros, né? Vamos supor aí, então, vamos supor não, a gente já colocou, né? 10%. Ele vai ter que devolver 1.100, somando valor principal mais os juros dessa operação. Tá certo? Então, percebam que agora a gente tem aquele local de encontro que antes a gente não tinha, porque o agente superavitário, ele vai até a instituição financeira. O agente deficitário, ele também vai até a instituição financeira. Mas, Renan, nesse fluxo aí que tu montou, olha só, o banco ele pegou esses R$ 1.000 e emprestou esses mesmos R$ 1.000 aqui para o agente deficitário. Sim, correto. Ele recebeu do agente deficitário 1.100, correto também. E ele emprestou, ou melhor, ele devolveu ao agente superavitário 1.040. O que é que aconteceu com esses R$ 60 aqui? Que são a diferença entre o que ele recebeu do agente deficitário e o que ele pagou de volta ao agente superavitário. Isso é o que o banco ele ganha por fazer a intermediação financeira, porque ele não faria isso, obviamente, de graça. E é o que a gente chama no mercado financeiro de spread bancário. Tá aqui, ó. Esses R$ 60 no exemplo que eu coloquei para vocês é a diferença entre o que a instituição financeira ela recebe do agente deficitário e o que ela paga ao agente superavitário. Isso é o spread bancário. É a receita do banco por fazer isso. É daqui que o banco ele vai tirar o lucro dele. Mas, Renan, o spread bancário é o lucro do banco? Ainda não, né? Porque o banco ele vai ter alguns custos, né? Custo de manter essa agência física, se eventualmente for uma agência física, custo de manter os funcionários, né? Então, custos que existem aqui vão acabar reduzindo um pouco esse lucro do banco, lucro não, né? Essa receita do banco, e por isso, importante, a gente não pode chamar o spread bancário de lucro do banco, mas o lucro ele vai vir de uma parcela do spread bancário e a definição de spread bancário é essa que a gente viu aqui. Bom, olha só. As instituições financeiras, lembrem que eu falei que existiam algumas dificuldades, né, quando o agente superavitário tentava fazer isso diretamente com o agente deficitário. E o principal problema é a falta de confiança, né? O risco do agente deficitário não retornar os valores emprestados diretamente para o agente superavitário. É o que a gente chama aqui no mercado financeiro de risco de crédito, de inadimplência, risco de calote, tá? Bom, a instituição financeira ela tem algumas vantagens ao exercerem essa função aqui de intermediadores financeiros. Quais são essas vantagens? Elas fornecem liquidez aos agentes. O que significa isso, né? Liquidez, só para vocês entenderem um conceito antes de eu explicar, é um conceito que se refere à facilidade e rapidez com que um ativo, como um investimento ou bem, pode ser convertido em dinheiro. Aqui, ó, destaquem isso, essa é a palavra-chave, tá? Pode ser convertido em dinheiro sem perda significativa de valor. Quanto maior a liquidez, mais fácil é transformar o ativo em dinheiro. Nesse exemplo aqui, a gente pode pensar sobre a liquidez de diferentes formas, tá? A gente pode pensar assim, o agente superavitário, ele vai ter a liquidez dele no sentido de que, olha só, ele emprestou por um ano esse dinheiro para o banco, né? Aqui a gente está pensando numa forma de depósito a prazo, mas eventualmente ele poderia ter colocado esses R$ 1.000 aqui na conta de depósito à vista dele, que é onde a gente não tem
remuneração por deixar esse dinheiro parado lá. Não importa, o banco ele ainda pegaria esses R$ 1.000 e emprestaria ao agente deficitário. É o que a gente chama, né, de captação a custo zero para o banco, porque ele recebe do agente deficitário e não precisa pagar juros ao agente superavitário. Isso na conta corrente, tá? Bom, na conta corrente, o agente superavitário ele tem liquidez imediata. Se ele precisar do dinheiro, né, ainda que esse dinheiro ele esteja emprestado, ele vai conseguir. Por quê? Porque a instituição financeira ela está diariamente fazendo muitas operações igual essa daqui. Então, muito dinheiro circula. Ainda que o dinheiro que foi emprestado aqui esteja emprestado em outro local, não importa, a instituição financeira vai conseguir honrar os seus compromissos. Isso é a liquidez aqui para o agente superavitário. E ainda em aplicações a prazo, depósito a prazo, tal como eu coloquei aqui, muitas delas também trazem a possibilidade de liquidez diária. Significa que mesmo que o prazo acordado tenha sido de 1 ano, né, que esse valor tenha que deveria ficar emprestado, ainda assim, se o agente superavitário solicitar o resgate, ele vai conseguir, porque aquela aplicação tem liquidez diária. Liquidez diária, então, é a possibilidade de eu converter um instrumento, o ativo financeiro, em dinheiro naquele mesmo dia. E a liquidez para o agente deficitário significa que ele pode sair com o dinheiro já emprestado no dia em que ele for solicitar. Ele não precisa sair procurando pessoas que estão dispostas a emprestar para ele. Não, ele só vai até na instituição financeira e solicita esse dinheiro. É claro que a instituição financeira ela vai avaliar o risco de emprestar para esse agente deficitário. Olha só a segunda vantagem, tá? As instituições financeiras, elas possuem acesso a informações importantes dos clientes, como cadastros, históricos de crédito e movimentações financeiras. O que isso quer dizer? Lembrem que eu falei que o agente superavitário, ele não tinha como saber se o agente deficitário, ele é um bom pagador, né? Se ele tem uma renda regular, se ele tem um histórico de crédito formal, se ele não está com o nome dele, por exemplo, em SPC Serasa. A instituição financeira, ela consegue ter acesso a essas informações, tá? Porque quando o agente deficitário ele for solicitar o dinheiro, ele vai ter que fazer um cadastro com a instituição financeira. Lá ele vai ter que apresentar o contra-cheque dele. Lá ele vai ter que apresentar também, se ele for uma empresa, qual que é o faturamento. Vai ter que também colocar o CPF dele lá para a instituição financeira nesse cadastro. E a instituição financeira, com base nisso, vai conseguir fazer a consulta nos sistemas do Banco Central para ver se ele não tem cheque sem fundo emitido, se ele não tem também alguma dívida em outra instituição financeira. Vai conseguir também acessar os órgãos de proteção ao consumidor para ver se ele não tem SPC, Serasa, se ele não tem histórico de ser uma pessoa que não paga bem. Então, com base nisso, a instituição financeira vai conseguir montar um perfil de risco para esse agente deficitário. Vai conseguir definir, então, se ele é um bom pagador ou se ele não é. Se ele não for um bom pagador, ao invés de cobrar 10% aqui de juros, ela pode cobrar 15, 20, 25. Ela vai cobrar mais de uma pessoa que não é uma boa pagadora para compensar o risco dessa operação, porque o risco ele vai ficar mais elevado. Qual o risco, Renan? O risco dele não pagar o dinheiro que ele está pegando emprestado, tá? Então, para compensar isso, a instituição financeira vai cobrar mais. Ou vai chegar em um determinado ponto que a instituição financeira ela vai avaliar que essa operação ela tem um risco muito grande e ela não vai fazer essa operação, tá? Pode acontecer, ela recusar o empréstimo. E acontece bastante, na verdade, tá? Então, a instituição financeira, qual que é o ponto? Ela tem acesso a essas informações e ela consegue montar o perfil de risco do agente deficitário, coisa que o agente superavitário, né, se ele fosse tentar fazer diretamente, ele não conseguiria. Outro ponto, tá? As instituições financeiras, elas são reguladas e supervisionadas, o que aumenta a confiança dos agentes em sua atividade. Lembra que eu falei no início aqui da aula que quando eu penso em um sistema, eu estou pensando em algo que é organizado, que possui regras e procedimentos? Bom, as instituições financeiras, elas têm que seguir regras. Elas têm que seguir o que está na legislação aqui brasileira. Então, a legislação, ela protege principalmente, né, esses agentes que acessam a instituição financeira. E pelo fato das instituições terem que cumprir essas regras, isso passa a mais confiança, né? Hoje em dia, a confiança que a gente tem
no sistema financeiro é tão grande que se eu tenho conta em um banco grande, eu nem fico preocupado com a possibilidade de eu colocar meu dinheiro lá, hoje, por exemplo, na minha conta corrente, e sacar no outro dia. Eu não fico pensando se no outro dia o banco ele não vai me fazer o pagamento. Eu sei que vai chegar no outro dia, eu vou conseguir sacar de volta. E essa confiança, ela se dá justamente, né, por conta aí das instituições financeiras serem reguladas, serem supervisionadas. Elas não podem sair emprestando de qualquer forma o meu dinheiro. A gente vai ver ao longo aí dos estudos que as instituições elas têm que seguir várias regras de vários agentes, né, órgãos reguladores. E isso é importante, já adiantando, que esses órgãos que vão regular, que vão normatizar e que também vão verificar se essas regras estão sendo cumpridas, esses órgãos eles também fazem parte aqui do Sistema Financeiro Nacional. Eles estão aqui também, né? Conjunto de entidades e instituições que promovem a intermediação financeira, mas tem mais coisa também dentro dessa definição que a gente já vai ver. E outro ponto, tá? É que as instituições financeiras, elas estão autorizadas a cobrar taxas de juros superiores ao teto estabelecido pelo decreto 22.626, aqui de 33. O que significa isso? Esse decreto aqui, ele estabelecia um limite da taxa de juros que existe em contratos. Então existe, né, um limite, só que as instituições financeiras elas podem ultrapassar esse limite. Por que que isso é importante? Porque lembrem daquela situação que eu falei, se essa operação ela ficar muito arriscada, a instituição financeira ela pode subir a taxa de juros para compensar o risco. Agora, se fosse uma outra maneira de emprestar dinheiro para esse agente deficitário, se a operação ela ficou muito arriscada e existe um limite da onde a taxa de juros pode chegar, talvez esse agente deficitário fosse recusado a proposta de crédito para ele por conta disso. Mas as instituições elas conseguem subir então além dessa taxa. Mas claro, né, pode chegar aqui um ponto que mesmo levando a taxa, essa operação ela ainda não vai acontecer. Bom, a gente falou aqui que o Sistema Financeiro Nacional, ele possibilita duas funções. Intermediação financeira foi essa daqui. E eu falei que o sistema financeiro ele nasceu por conta dessa função. Mas ao longo do tempo, eu também disse, outras funções foram agregadas no sistema financeiro. A exemplo, né, do que eu coloquei aqui antes, a possibilidade de fazer o pagamento da fatura de cartão de crédito, a possibilidade de utilizar o cartão de crédito, de fazer o pagamento de guias de impostos, ou ainda, no começo da aula, a possibilidade de fazer um Pix. Isso é algo recente. Eu não estou falando nessas operações aqui da intermediação financeira. Eu estou falando de outras funções que o Sistema Financeiro Nacional também possibilita e que elas são categorizadas aqui na prestação de serviços e gerenciamento de recursos. Então, olha só, são facilidades que o Sistema Financeiro Nacional proporciona aos cidadãos e ao governo, e às empresas também. A existência de um sistema de pagamentos para a transferência de recursos e arrecadação de tributos. Então, eu posso fazer pagamento de boletos que eu tenho através da instituição financeira onde eu tenho conta. Posso fazer transferências, posso fazer a arrecadação de tributos pagando uma guia, né? Eu não preciso ir até o órgão governamental. Eu faço diretamente esse pagamento na instituição financeira e depois a instituição financeira repassa esse valor ao órgão governamental. Também elas possibilitam um serviço de custódia de valores, bens e títulos. Quando eu falar custódia, significa guarda. Como assim, Renan? Se eu vou até a instituição financeira e coloco o meu dinheiro na conta corrente, esse dinheiro ele vai ficar sob custódia da instituição financeira, porque ela está guardando esse valor, tá? Pode ser dinheiro, pode ser também investimentos. A disponibilização de meios de pagamentos, tais como cartões de crédito e cheques. Cheques agora um pouco em desuso, mas cartões de crédito, né, dinheiro em plástico, a possibilidade de usar um cartão de crédito vem da prestação de serviço e também gerenciamento de recursos. A disponibilização de seguros. E aí, né, para diversas finalidades, como, por exemplo, seguro de automóvel, seguro de viagem, vida, seguro de saúde. Eu quero proteger, então, a minha possibilidade. Daqui a pouco, né, eu posso sofrer uma incapacidade laboral, não posso mais trabalhar, eu quero proteger a minha renda, então. Eu faço um seguro de vida, né, que está dentro aqui dessa ideia. Ou ainda, né, quero proteger os meus familiares de daqui a pouco acontecer alguma coisa comigo. Então, se acontecer, eles vão ter essa renda garantida, de acordo com o seguro que eu fiz. Tudo isso daqui é possibilitado pelo Sistema Financeiro Nacional. Bom, avançando aqui, agora olha só.
eu vou começar a segmentar o sistema financeiro. Como assim, Renan? Bom, percebam que quando eu falei aqui do sistema financeiro, eu trouxe para vocês vários exemplos de atividades que podem acontecer no sistema financeiro. Primeiro eu falei da intermediação financeira. Depois eu falei aqui da prestação de serviços, né, onde a gente tem existência de pagamentos, transferência de valores, também seguros. São diferentes operações que acontecem no sistema financeiro. E daí, de acordo com a origem dessas atividades, dessas operações, eu posso classificar elas em diferentes segmentos. É como se eu pegasse aqui o sistema financeiro nacional e fosse desmembrando ele de acordo com a origem dessa operação. E isso a gente chama aqui no mercado financeiro, fazer esse desmembramento aqui, a gente chama de diferentes mercados do sistema financeiro. Então, olha só, quais são esses mercados? A gente tem o mercado monetário, o mercado de crédito, mercado de câmbio, mercado de capitais, mercado de seguros e o mercado de previdência fechada. Vamos lá. O exemplo da intermediação financeira é aquela parte onde eu tenho a pessoa solicitando um empréstimo, um financiamento, pegando dinheiro emprestado do banco, isso se enquadra aqui, no mercado de crédito. Então, sempre que eu for até o banco solicitar crédito, solicitar empréstimo, eu acabei de acessar o sistema financeiro, mas especificamente aqui, no mercado de crédito. Negociação, olha só, de empréstimos, financiamento e outros produtos de crédito para fornecer recursos financeiros a empresas e indivíduos. Poderia ser uma empresa solicitando dinheiro também. E agora? Estou querendo fazer uma viagem para os Estados Unidos. Só que, para ir para lá, eu preciso de dólares. E como é que eu vou fazer? Né? Eu não recebo em dólares. Eu vou pegar os meus reais e vou fazer a compra de dólares. Posso fazer isso na minha instituição financeira. Bom, quando eu fizer essa operação, isso não é intermediação financeira, mas também é uma facilidade aqui do sistema financeiro nacional. Quando eu fizer isso, eu vou estar acessando o mercado de câmbio, tá? Negociação de moedas estrangeiras para facilitar transações comerciais e operações financeiras em diferentes moedas. Bom, não existem aquelas pessoas que gostam de comprar ações de empresas, debêntures, né? Aqui a gente também tem acesso ao mercado financeiro, mais especificamente aqui, no mercado de capitais. Olha só, o que a gente tem aqui? A gente tem a negociação de ações, títulos corporativos, a exemplo de debêntures, e outros ativos de longo prazo para captar recursos e oferecer oportunidades de investimento. Aqui eu não tenho intermediação financeira. O que vai acontecer é o seguinte, eu tenho aqui uma empresa e essa empresa ela precisa de dinheiro. Só que ela não quer ir até o banco solicitar esse dinheiro emprestado, porque ela está achando que vai pagar muito caro por fazer isso. Então, o que ela pode fazer? Ela pode emitir um título, esse título pode ser uma debênture, né? E essa debênture aqui, vamos supor que ela tem um valor de R$ 5.000, ela tem vencimento de 1 ano e ela também paga uma taxa de juros. Vamos supor que a taxa de juros aqui ela é de 10%, isso para 1 ano. E aí uma outra pessoa aqui, que é o agente superavitário, mesmo que a gente colocou aqui, ó, o agente superavitário que tem os R$ 1.000 dele, né? Vamos supor que ele junte mais 4 que ele tenha 5.000. Aí ele vem aqui e compra essa debênture da empresa, né? Que é de R$ 5.000, que tem prazo de 1 ano e vai pagar 10%. Aqui ele colocou o dinheiro dele emprestado diretamente para a empresa. Diretamente, entre aspas, tá? Porque mesmo nessa situação aqui, a gente vai ter as instituições financeiras fazendo uma intermediação, mas não a intermediação financeira. Elas vão pegar essa debênture aqui e oferecer ela de maneira pública aos investidores. Então, elas ainda atuam nesse processo. E por conta disso, a gente classifica aqui, no mercado de capitais, tá certo? É uma debênture, mas também poderiam ser ações negociadas em bolsa. E isso a gente enquadra ali no mercado de capitais. A gente ainda tem o mercado de seguros, que é aquela ideia, né? Seguros de automóveis, residenciais, seguros de vida, eles vão estar aqui. Mas além disso, também títulos de capitalização também estão aqui no mercado de seguros, e a previdência complementar do tipo aberta, ou previdência privada, como a gente chama também. É aquela previdência que ela existe, pelo menos a ideia dela é assim, de complementar a previdência pública, que é aquela operacionalizada pelo INSS.
Então, essa está aberta a qualquer pessoa que vá até uma entidade aberta de previdência complementar e solicite. É como se fosse um investimento. Eu ainda tenho o mercado de previdência fechada, aonde eu vou ter também uma previdência que ela é complementar à pública, mas ela está fechada a algumas pessoas específicas. A exemplo, tá? De pessoas que trabalham numa mesma empresa. Aí eu tenho essa previdência complementar a essas pessoas, mas se eu não trabalho na empresa, eu não consigo acessar. E eu tenho o mercado monetário também, que eu não falei, tá? O mercado monetário, ele é utilizado pelo governo para controlar a emissão de moeda, ou melhor, controlar a quantidade de moeda circulando na economia. Para que o governo vai querer fazer isso? Aí detalhe, tá? Quando eu falo de moeda na economia, eu não estou falando apenas da moeda metálica, eu estou falando do dinheiro como um todo. Por que o governo vai querer controlar a quantidade de dinheiro, quantidade de reais aqui na economia? Ele vai fazer isso principalmente no sentido de controlar a inflação e também, né, de fomentar o desenvolvimento econômico. Então a gente vai ver que o governo ele vai utilizar de instrumentos para controlar essa quantidade de moeda. E quando ele utilizar esses instrumentos, a exemplo de compra de títulos públicos federais ou compra e venda de títulos públicos federais, essas negociações elas vão acontecer aqui no mercado monetário ou, né, para ficar mais claro, mercado de moeda, tá? Também chamado dessa forma aqui. Então, negociação de ativos de curto prazo, como títulos do governo e certificados de depósito, para gerenciar a liquidez da economia. Quando eu falo liquidez da economia, estou falando de dinheiro em espécie, moeda em espécie circulando aqui na economia. Beleza. Avançando aqui, tá? A gente ainda vai trabalhar com essa ideia aqui da estrutura do sistema financeiro nacional. Então, eu acabei de falar aqui de diferentes mercados de acordo com a origem da operação. Se eu fiz um empréstimo, mercado de crédito. Se eu fiz uma compra de moeda estrangeira, mercado de câmbio. Não só dólares, qualquer moeda estrangeira. Aqui eu vou estruturar o sistema financeiro nacional não de acordo apenas com a origem, tá? Da operação, mas de acordo com o tipo de instituição. Porque a gente vai ver que tem algumas instituições que vão fornecer crédito, tem algumas instituições que vão fornecer a possibilidade de fazer operações de câmbio, tá certo? Então, olha só, eu posso dividir aqui o sistema financeiro nacional em entidades normativas, e lembrem que eu falei agora há pouquinho que as instituições financeiras são reguladas e supervisionadas. E eu ainda falei que os órgãos que fazem essa regulação e que também verificam se as regras estão sendo seguidas, eu falei que eles também faziam parte do sistema financeiro nacional. Pois bem, aqui estão eles, tá? As entidades normativas são aquelas que definem as políticas e diretrizes gerais do sistema financeiro, mas elas não têm função executiva. Em outras palavras, as entidades normativas, elas vão definir as regras, aquelas regras de que as instituições financeiras vão ter que seguir, mas elas não têm a função executiva, não são elas que vão verificar se essas regras estão sendo cumpridas. Para isso, eu vou ter as entidades supervisoras, que assumem diversas funções executivas, como a fiscalização das instituições sob sua responsabilidade, tá? Então, elas também estão dentro do sistema financeiro e elas vão verificar se essas regras de fato estão sendo cumpridas. Cumpridas por quem, Renan? Pelas entidades operacionais, que são responsáveis, entre outras atribuições, pela intermediação de recursos, né? E também, isso entre poupadores e tomadores, e também pela prestação de serviço. Então, basicamente, o que a gente falou aqui, da intermediação financeira e da prestação de serviço, isso quem vai fazer são as instituições que fazem parte dos subsistema que a gente já vai ver, operacional, são as entidades operacionais. Então, o banco que eu tenho conta, onde eu recebo a folha de pagamento da minha empresa, aonde que ele está aqui no sistema financeiro, esse banco que eu tenho conta, aonde eu vou solicitar empréstimo? Ele está aqui, nas entidades operacionais. A gente não tem contato com as entidades supervisoras e normativas. A gente não vai lá numa agência de uma entidade supervisora. Não, tá? Elas estão aqui dentro do sistema financeiro, mas elas atuam nos bastidores, verificando então se essas instituições financeiras não estão descumprindo as regras. E aí, né, eu posso esquematizar dessa forma: Sistema Financeiro Nacional, entidades normativas, supervisoras e operacionais. E eu ainda posso também trazer uma outra classificação que ela é utilizada aqui no sistema financeiro, de juntar as entidades normativas com as supervisoras e chamar isso daqui, olha só, de subsistema
normativo. Como assim? Olha só. Sistema Financeiro Nacional. Subsistema. Desmembrei. Subsistema normativo. Dentro do subsistema normativo, eu vou ter as entidades normativas, que definem as regras, e as entidades supervisoras, que são aquelas que vão verificar se as regras elas estão sendo cumpridas. Então, só tomem o cuidado que entidades supervisoras elas não são entidades normativas. Mas se a gente estiver falando de subsistema normativo, aí a gente enquadra elas aqui, porque elas estão aqui. E do outro lado aqui, eu tenho o subsistema de intermediação, que também pode ser chamado de subsistema operacional ou operativo. Por que de intermediação? Porque as instituições aqui, elas vão promover a intermediação de recursos entre poupadores e tomadores. Não só isso, né? Porque também elas fazem a prestação de serviços, tal como a gente viu. Subsistema normativo, subsistema de intermediação ainda operacional. Daí, dessa forma, a gente pode definir o Sistema Financeiro Nacional aqui de uma outra forma que também está correta. A gente pode falar que o Sistema Financeiro Nacional ele pode ser entendido como conjunto de instituições que integram o mercado financeiro, né? Instituições que integram o mercado financeiro, quer regulamentando entidades normativas e fiscalizando entidades supervisoras, seus participantes, entidades operacionais, quer facilitando a transferência de recursos entre poupadores e tomadores, entidades operacionais, tá bom? Falando um pouco agora sobre essa regulação que acontece aqui no sistema financeiro. A gente ainda tem dois tipos, né, de regulação. Quais são eles? A regulação ela se refere ao conjunto de leis, normas, políticas e os órgãos responsáveis por regular as atividades das instituições financeiras e dos mercados financeiros. No Brasil, a gente tem esses dois tipos. A gente tem a chamada heterorregulação e a autorregulação. Qual que é a diferença de uma para outra? Na heterorregulação, eu vou ter a supervisão e o controle das atividades das instituições aqui, das entidades operacionais e também dos mercados, que são realizadas por órgãos governamentais ou então entidades externas e independentes das próprias instituições reguladas. Então, aquele banco onde eu falei para vocês que vocês têm conta, né? Esse banco aqui, ele é uma entidade operacional e ele tem que seguir regras que vem de fora do subsistema operacional ou subsistema de intermediação. Eu vou ter um órgão governamental que vai ser uma entidade normativa, que vai estabelecer regras e esse banco ele tem que cumprir. Isso é a heterorregulação, é uma regulação que vem de fora desse subsistema de intermediação. E o que seria a autorregulação? Agora fica mais fácil, né? Eu tenho esse banco aqui, aonde eu tenho conta, né? E eu posso ter um outro banco aqui e ainda mais um outro banco aqui. E aí, esses bancos aqui são todos entidades operacionais, são todos aqui do subsistema de intermediação. Eles podem se unir e eles mesmos podem estabelecer regras para que essas regras sejam seguidas por eles mesmos. Tá? Quanto mais regras, mais confiável é o sistema financeiro. Então, aqui, os agentes operacionais, as instituições financeiras estão se juntando e estão estabelecendo regras. Isso é a autorregulação porque ela vem de dentro, ela não vem da regulação aqui de fora. Mas um ponto importante que a gente tem que saber aqui é que essa autorregulação que acontece aqui, ela não pode se sobrepor à regulação governamental. A governamental, ela é a principal, é ela que manda. Não pode a autorregulação mandar uma coisa que esteja em desacordo com a heterorregulação. Tá? Então, a definição aí é a forma de regulação em que a própria indústria financeira ou seus participantes organizam-se em entidades de autorregulação, criando e aplicando suas próprias normas. Bom, e aí, agora sim, a gente chega aqui na estrutura completa do sistema financeiro nacional. Quase completa, na verdade, ainda tem algumas instituições aqui que não aparecem. Mas, assim, é uma forma da gente enxergar tudo que eu falei até esse ponto. Então, por que tu não começou com isso, Renan? Porque se eu tivesse colocado essa tela aqui já no início, isso ia assustar vocês. Agora fica muito mais fácil. Qual que foi a primeira forma de segmentar que eu trouxe para vocês? Os mercados financeiros, né? Eu falei que de acordo com a origem da operação, eu poderia classificar em diferentes mercados. Se eu solicito crédito, mercado de crédito. Se eu compro uma debênture, mercado de capitais. Perfeito. Aqui, nessa escultura, a gente tem isso.
Aonde estão os mercados? Estão aqui, ó. Mercado de moeda, também chamado de mercado monetário, mercado de crédito, capitais e câmbio, mercado de seguros privados e mercado de previdência fechada. Então, todos os 6 mercados que a gente viu. Além disso, eu também tenho uma outra forma, né, que eu trouxe aqui para vocês de estruturar o sistema financeiro. Aqui de acordo com as entidades e instituições, entidades normativas, supervisoras e operacionais. Também tenho aqui. Aonde? Aqui, ó. Órgãos normativos, supervisores e operadores. E um ponto importante, eu falei que eu posso ter instituições que vão fornecer crédito e posso ter aquelas, por exemplo, que vão atuar aqui no mercado de câmbio. Então, olha só como é que fica. Órgãos normativos, eu tenho o Conselho Monetário Nacional, que vai ser responsável pelo quê? Órgãos normativos, eles definem as regras. O Conselho Monetário Nacional, ele vai definir as regras para aquelas instituições que trabalham nos seguintes mercados: mercado de moeda, crédito, capitais e câmbio. É ele o órgão normativo que não tem função executiva, mas que estabelece regras, que estabelece políticas gerais para que aquelas instituições que trabalham com esses mercados, elas então sigam essas regras. Então, aquele banco onde eu solicito empréstimo e financiamento, ele tem que observar as regras que foram emanadas pelo Conselho Monetário Nacional. Diferente daqui, ó, no mercado de seguros privados, eu tenho um outro órgão normativo, que é o Conselho Nacional de Seguros Privados. Então, se eu for até uma seguradora solicitar um seguro para o meu carro, essa seguradora ela vai ter que obedecer regras do Conselho Nacional de Seguros Privados, porque de acordo com essa operação, ela vai se classificar aqui no mercado de seguros privados. E Conselho Nacional de Previdência Complementar para aquelas operações de previdência complementar fechada. Eu ainda tenho supervisores, que são aqueles que têm funções executivas no sentido de verificar se esse pessoal todo aqui está cumprindo as regras que foram emanadas aqui pelos órgãos normativos. Quem são os supervisores desses 4 mercados aqui? O Banco Central e a Comissão de Valores Imobiliários. O Banco Central e a CVM. Eles, então, são responsáveis por fiscalizar, supervisionar as instituições que fazem parte desses mercados aqui. E o Banco Central, a gente já vai ver que ele vai ser responsável pelo mercado de moeda, de crédito e de câmbio, enquanto que a CVM ela vai ser responsável pelo mercado de capitais. Então, quando a gente desce aqui, a gente vê quais instituições estão sob a supervisão do Banco Central. Todas aqui têm que obedecer regras do Conselho Monetário Nacional, mas o Banco Central ele vai fiscalizar bancos, caixas econômicas, administradoras de consórcio e os outros que estão aqui. A Comissão de Valores Imobiliários ela vai supervisionar quem? Bolsas de valores e bolsas de mercadorias e futuros. O detalhe é que tem um asterisco aqui em corretoras e distribuidoras. A explicação está aqui. Dependendo das atividades das corretoras e distribuidoras, elas também são fiscalizadas pela Comissão de Valores Imobiliários. Então, elas podem ter, de acordo com a atividade, elas podem ter uma supervisão que vem do Banco Central e também da CVM. Se elas forem administradoras de fundos de investimento, por exemplo, aí elas vão ser fiscalizadas, elas vão ter que obedecer às regras da CVM. Bom, passando aqui para o lado, eu tenho como supervisor a SUSEP e ainda a Previc, agora no mercado de previdência fechado, a SUSEP no mercado de seguros privados. E embaixo aqui eu tenho aquelas instituições do dia a dia, o banco onde eu tenho conta, né? Tá aqui. Então, são eles que vão ser responsáveis pela intermediação financeira e também pela prestação de serviço e gerenciamento de recursos. Então, toda essa galera aqui fazem parte aí do subsistema de intermediação. Lembrem que eu ainda dividi aqui, né? Como se eu falasse, então, que o Conselho Monetário Nacional, Banco Central e CVM, Conselho Nacional de Seguros Privados, SUSEP, Conselho Nacional de Previdência Complementar e Previc, é como se eu falasse que essa galera toda aqui, elas fazem parte aqui do subsistema normativo. E esse pessoal aqui de baixo, do subsistema de intermediação. Tá certo? Então, essa é a estrutura completa do sistema financeiro, onde a gente tem as instituições, de acordo com as suas atividades, a gente tem elas classificadas, né, e quais são os órgãos que são responsáveis por definir as regras e também por fazer a fiscalização dessas entidades, tá certo? Era isso. Pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa nossa primeira aula para a certificação CPA 20 e agora eu quero mostrar aqui para vocês o que vocês vão ter acesso caso vocês efetuem a compra do nosso curso completo, quais os materiais que estão disponíveis. O link ele está na descrição e também nos comentários fixados. Abrindo para vocês a plataforma aqui então, percebam que na esquerda eu tenho aqui todos os módulos
da certificação CPA 20. Então, módulo 1, 2, 3, até o módulo 7 também tem a prova completa que eu já vou explicar para vocês o que que é. Aqui no módulo 1, por exemplo, eu tenho todas as aulas referentes a esse módulo aqui. Lá no final eu vou ter o resumo direcionado e eu ainda vou ter aqui embaixo um simulado referente a esse primeiro módulo. Percebam que aqui na direita eu tenho acesso então ao conteúdo da primeira aula. Eu tenho a descrição, sempre leiam a descrição quando ela tiver para vocês serem bem orientados, tá? Eu tenho a videoaula, que foi essa daqui que vocês assistiram. Embaixo aqui eu tenho o material complementar, que é isso que vocês vão ter acesso. Além da plataforma, obviamente, mas é isso que vocês vão ter acesso caso vocês efetuem a compra, tá? Então aqui eu tenho a apostila do módulo 1, isso na primeira aula do módulo 1, tá? A apostila, na verdade a gente tem 7 apostilas, tá? Uma para cada módulo. A apostila, ela sempre fica disponível na primeira aula referente àquele módulo. Então eu estou na primeira aula do módulo 1, eu consigo baixar a apostila aqui do módulo 1. A apostila, ela é assim, tá? Eu vou abrir aqui ela para vocês. Deixa eu só puxar aqui pro lado. Aí, a apostila, então, da CPA 20, eu tenho todo o conteúdo aqui referente ao primeiro módulo, tá? Lembrando que são 7 módulos. Aí vocês vão poder baixar ela, usar no computador, no celular, fazer a impressão para ter esse material físico, vocês também conseguem fazer. Percebam que aqui no sumário eu organizei exatamente de acordo com o que a Ambima ela cobra, tá? Esse documento aqui é o programa detalhado da CPA 20, é da Ambima, e percebam que são esses os pontos que são cobrados pela Ambima na certificação CPA 20. Eu fiz toda a apostila de acordo com o que a Ambima ela colocou e por isso que esse é o melhor curso, porque vocês estão tendo acesso aqui exatamente aquilo que a Ambima ela cobra na prova dela, tá? Então, tá tudo organizado, os vídeos eles também seguem essa sequência aqui daquilo que a Ambima ela cobra, tá? E depois, então, eu tenho aqui a apostila, tá? Tô mostrando aí para vocês como é que é. Eu tenho essa forma diferente de aprendizado, porque aqui ela é teórica, né? Toda escrita, mas aí vocês podem combinar, vocês podem, por exemplo, ler primeiro a apostila e depois ir para as aulas, ou então assistir às aulas primeiro e depois ir para a apostila, que eu tenho certeza que o nível de retenção do conteúdo de vocês vai ser muito melhor, tá? Eu uso aqui uma linguagem bem simples para facilitar a compreensão de vocês, tá todo esquematizado aqui, tem materiaizinhos de resumo que sintetizam as informações, e eu também coloco, esse é o principal ponto, tá? No material aqui de apostila, vocês vão ter questões dentro da apostila, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, tem uma questão. São facilidades que a prestação de serviços e gerenciamento de recursos permitem aos cidadãos e governo. Daí tem aqui as alternativas, mais embaixo tem os comentários, e aqui tem um gabarito dessa questão, tá? Então, isso para todas as apostilas aqui do curso, vocês vão ter questões comentadas dentro da própria apostila, além dessas tabelas que sintetizam as informações e tudo mais, tá? Então, essa daqui é a apostila do módulo 1, e para cada módulo, como eu falei para vocês, eu tenho também outras apostilas. Bom, voltando aqui para a estrutura, vocês vão ver que a gente tem aqui as questões adicionais também, tá? Mas antes, os slides. Os slides são aqueles que eu utilizei durante a aula que vocês assistiram, também estão disponíveis ali para vocês fazerem o download, e ele traz para nós, então, a matéria de uma forma mais condensada. Vocês também podem fazer a impressão, também podem fazer as anotações de vocês, e aí vocês vão ter mais esse material, mais essa ferramenta aqui. Se vocês, por exemplo, quiserem usar em revisões, também vai ser possível, tá? Tá disponível também ali. E as questões adicionais são aquelas questões que não apareceram na apostila, tá? Eu deixei à parte, que são outras questões, só que sobre aquela aula ali. Então, a gente tem as questões, tem os comentários, tem o gabarito também, para vocês irem treinando referentes àquela aula em específico que vocês estudaram, tá? Aqui a gente tem os comentários, então são mais de 800 questões comentadas ao longo de todo o curso, ao longo de todas as aulas aí que vocês assistirem do curso, tá? Isso então, referente à primeira aula. Na aula 2, vocês vão ter os slides, vão ter também as questões adicionais, e quando vocês passarem por todas as aulas aqui do módulo 1 e de cada um dos módulos, vocês vão ter o resumo direcionado, tá? Esse resumo direcionado, ele é próprio para revisão. Então, depois que vocês passarem por todo o módulo 1, vocês vão ter esse resumo direcionado aqui, que ele traz de uma maneira esquematizada aqui as principais informações daquele módulo. Não é de uma aula específica, é do módulo inteiro, tá?
Então, por exemplo, aqui do módulo 1 para CPA 20, eu tenho 9 páginas que vão trazer as principais informações do módulo 1. Esse daqui é perfeito para vocês fazerem revisão depois que vocês passarem pelos pontos, tá? Para o módulo 2, eu tenho aqui 9 páginas, para o módulo 3 eu tenho 12 páginas e assim por diante, tá? Trazendo as informações importantes daquele módulo. O módulo 4 é o mais grande, né? Da certificação CPA 20 aqui, o módulo 4 ele tem 32 páginas nesse resumo direcionado, porque o módulo 4 tem muita coisa mesmo na CPA 20. Perfeito, tá? Depois do resumo direcionado aqui, eu tenho um simulado. O simulado aqui, então, ele vai trazer todas essas questões que estão disponíveis aqui, mas para vocês treinarem, resolvendo, como se fosse a prova de vocês, né? Como se vocês estivessem fazendo a prova da CPA 20. Só que aqui são questões apenas do módulo 1, tá? Então, eu posso fazer aqui e refazer esse teste quantas vezes forem necessárias, tá? O objetivo é eu tirar um percentual acima de 70%, que é o que eu preciso lá na prova da MIMA. Só que aqui são questões apenas do módulo 1. Então, se vocês não passarem ainda, se vocês estiverem no módulo 1 e não tiverem avançado nos conteúdos, vocês podem revisar apenas o módulo 1, por exemplo, com essas questões aqui, tá? Percebam que ele gera 10 questões, mas na verdade o banco de questões aqui é muito maior, tá? É que cada vez que eu for fazer, ó, eu vou marcar todas as questões aqui, por exemplo, tá? Só para a gente entender a dinâmica. Vou marcar aqui. E todas as vezes, então, que eu for fazer as questões aqui, ele vai me trazer, ó, terminei aqui, ver o resultado, acertei 40%, tal, beleza. Eu venho aqui e refaço o teste. Ele vai me gerar novas questões de acordo com o banco de questões. E além disso, tá, mesmo quando repetir a questão, as alternativas aqui elas vão vir numa ordem diferente, para eu não correr o risco de decorar as alternativas. E dessa forma, todas as vezes aqui eu vou ter uma experiência nova quando eu for fazer as questões referentes a esse módulo. Para cada módulo, então, ó, abrindo o módulo 2 aqui. No módulo 2 eu vou ter as aulas, vou ter os slides, vou ter a apostila. Aqui embaixo eu vou ter o resumo direcionado do módulo 2 e vou ter o simulado para o módulo 2. Mesma coisa, tá? Depois que eu passar por todos os simulados, lá no finalzinho eu vou ter a prova completa. A prova completa é um outro simulado, só que aqui vai misturar questões do banco inteiro para CPA 20, tá? São mais de 800 questões que aparecem aqui. Só que quando eu for resolver aqui, ele vai me gerar 20 questões, tá? Aí é a mesma situação. Eu resolvo, refaço o teste, ele me gera com novas 20 questões aqui, para que eu consiga ter, então, a experiência que eu vou ter quando eu for fazer a prova. Renan, como é que eu sei que eu estou apto a fazer a certificação CPA 20? Como é que eu sei que eu estou preparado, que eu tenho mais chance de ser aprovado? Bom, se vocês fizerem essa prova completa, esse simulado aqui, de maneira recorrente, e vocês estiverem mantendo um percentual acima de 80%, entre 80% e 85%, eu entendo que com esse percentual vocês estão aptos a fazer a prova e conseguir a aprovação de vocês, tá? Ir com um percentual abaixo disso, eu acho um pouco arriscado, pode ter chance aí de vocês não conseguirem a aprovação. Mas eu tenho certeza que se vocês passarem aqui por todos os conteúdos, passar por apostila, pelos slides, pelo resumo direcionado, e forem treinando as questões ao longo dos módulos, vocês vão chegar aqui com um percentual muito acima disso do que eu falei para vocês, e dessa forma vocês vão ficar mais tranquilos aí para fazer a prova de vocês, tá? Então, são todos esses materiais aqui que estão disponíveis a quem efetuar a compra desse nosso curso avançado. De novo, né? Primeiro link aí na descrição e também nos comentários fixados. Lembrem de ler sempre as orientações aqui do curso e a senha para abrir os arquivos é necessário uma senha, tá? E essa senha para abrir é o e-mail de login de vocês na Hotmart. Então, por exemplo, se o meu e-mail de login é fulano@gmail.com, a senha para eu abrir os arquivos dos materiais aqui, seja dos resumos, seja das apostilas, a senha vai ser fulano@gmail.com. O e-mail, tá? Esse é a senha para abrir os arquivos. Espero que vocês tenham gostado da aula, espero que também vocês tenham gostado aqui do curso completo e vejo vocês nas próximas aulas.